Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Renato Zanquetti, eu sou coach, hipnoterapeuta e constelador familiar. Atuo nas cidades de Londrina e de Jaguapitã. E esse é o nosso segundo vídeo falando sobre emoções. Você já deve ter se perguntado, por exemplo, como que as nossas emoções são formadas. E aqui eu quero esclarecer alguns detalhes em relação a isso, falando da nossa alma, da nossa psique humana. Nós somos exatamente aquilo que pensamos, sentimos e decidimos. Logo, aquilo que nós decidimos já foi comprometido por aquilo que tomou, de certa forma, a nossa mente e, consequentemente, as nossas emoções. Diante disso, eu posso afirmar que só sentimos o que sentimos porque pensamos o que pensamos. Uma questão bem simples sobre esse assunto está relacionada às pessoas que focam demais no futuro. Consequentemente, essas pessoas serão ansiosas. Então, se fizermos uma análise criteriosa sobre aquilo que pensamos, podemos sim chegar na consequência das nossas sensações em relação àquilo que está tomando a nossa mente. Uma outra questão que é muito simples em relação a isso são de pessoas que têm muito medo. Possivelmente, algumas dessas pessoas focaram demais o seu pensamento ou a sua sensação em alguma solidão. E o sentimento e o pensamento de solidão faz com que a gente tenha essa emoção do medo. Mas a pergunta que fica aqui, dentre tudo isso que nós estamos falando, é muito simples. É se podemos ou não controlar as nossas emoções. E a resposta é muito simples da mesma forma. Não, nós não podemos controlar as nossas emoções. Mas então o que nós podemos fazer então? Nesse momento eu acredito que você já deve estar se perguntando, se nós não podemos controlar então nossas emoções, o que nós podemos fazer em relação a isso? A verdade é que nós podemos controlar os nossos pensamentos. Então você também faz uma nova pergunta, e como controlar o pensamento? Se de repente alguém me disser para não pensar em determinada coisa, é exatamente sobre isso que eu vou pensar. Nossos pensamentos são formados com base nas informações que nós recebemos. Então a dica que eu dou aqui em relação a tudo isso que nós estamos falando é que você controle mais aquilo que você ouve e vê, especificamente esses dois tipos de sentidos que nós temos, porque são esses dois sentidos que vão atacar de forma mais agressiva a nossa mente com aquilo que pensamos. Então tome cuidado com as informações ou os estímulos que você recebe, porque são exatamente eles que vão mudar o seu pensamento. Uma vez feito isso, você vai poder dizer e controlar aquilo que você pensa, porque se nossos pensamentos são formados com base nas informações que recebemos e você tem o poder de controlar essas informações, é aí que fica a dica e é aí que fica a sacada que nós podemos, de uma vez por todas, parar de pensar naquilo que não faz sentido. E aí sim, olharmos, ouvirmos e nos direcionarmos às questões que fazem mais sentido para a nossa vida, para que de uma vez por todas possamos pensar aquilo que queremos, sentir aquilo que pensamos e decidir com base nessas duas situações. Esse é o vídeo de hoje, um grande abraço e até mais. Valeu!